Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Neste dia, somos convidados a ler o Evangelista São Mateus no capítulo 18, versículo 21, ao capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No dia de ontem, quarta-feira, nós vimos Jesus Cristo que dava aos seus discípulos o ensinamento da correção fraterna. E recordávamos justamente que a correção fraterna, ela deve ter sempre como objetivo resgatar os nossos irmãos para junto de Deus. É por isso que Cristo vai dando essa gradualidade de como deve ser feita esta correção. Primeiro a sós, se mesmo assim o irmão não ouvir, com a ajuda de uma ou duas testemunhas. Se ainda não ouvir, aí sim que a questão deveria ser levada para a igreja. Hoje Cristo continua esses ensinamentos que devem nos acompanhar na nossa vida de fé, na nossa vida de cristãos, quando responde à pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Com certeza, a pergunta de Pedro é fruto da explicação de Jesus Cristo. E Pedro quer ir além, diz até 7 vezes. E o Senhor diz não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, recordando justamente que devemos estar sempre dispostos a perdoar os nossos irmãos que erram. E o porquê, a motivação disso, nos é explicada pelo próprio Cristo através da parábola que conta. Porque Deus foi misericordioso para conosco, porque Deus nos perdoou de uma enorme fortuna. E se Deus nos perdoa os nossos enormes pecados, por que nós não podemos perdoar os nossos irmãos que erram? É isso então que entrevemos, é isso que percebemos da parábola que nos conta Jesus. Porque este patrão nada mais é do que o Pai. Esses empregados somos nós. E diante de Deus nós fomos perdoados desta enorme fortuna. Fomos perdoados de todos os nossos pecados. E se Deus é compassivo para conosco,
também nós devemos ser compassivos para com os nossos irmãos e irmãs. É de fato isso que conclui Jesus, quando o patrão volta e diz: não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E a partir dali, então, vendo que aquele não teve compaixão do seu companheiro, é onde o patrão se indigna, manda entregar o empregado aos torturadores até que possa pagar a sua dívida. E conclui Jesus: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Portanto, o perdão que pedimos a Deus deve ser também o perdão que oferecemos aos nossos irmãos e irmãs. E isso nós repetimos de fato toda vez que rezamos o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Portanto, ao fazer este exemplo, ao responder à pergunta de Pedro, Cristo vem nos recordar que o perdão deve ser sempre a primeira palavra. Devemos sempre procurar perdoar os nossos irmãos e irmãs, porque primeiro fomos perdoados por Deus. E assim, do mesmo modo que o Pai é compassivo para conosco, também nós devemos ter compaixão dos nossos irmãos e irmãs, perdoando-lhes as faltas que eles vierem a cometer contra nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.